Como a abordagem baseada em wrapper precisa que a gente gere subconjuntos, existem diversas estratégias para fazer essa parte da tarefa. Eu posso ter, por exemplo, algoritmos exponenciais, que são aqueles que avaliam a quantidade de subconjuntos que cresce exponencialmente com a dimensionalidade do espaço, tá? Então, eles tentam verificar quase todos os subconjuntos possíveis, né? Ou com uma busca exaustiva, ou com buscas um pouquinho mais eficientes. Tem algoritmos sequenciais, que são aqueles que adicionam ou removem atributos subconjuntos de forma sequencial, iterativamente. Eles são bastante simples, mas tendem a ficar presos em ótimos locais, isso é uma coisa importante da gente perceber. E eu tenho algoritmos randomizados, que incorporam alguma ideia de aleatoriedade no processo, né, de busca para escapar de ótimos locais. Então, por exemplo, existem abordagens baseadas, tem algoritmos aqui de otimização, que envolvem aleatoriedade, seria Simulated Annealing, algoritmos genéticos, Particle Swarm Optimization e assim por diante. Então, nessa aula, eu vou discutir os algoritmos sequenciais. Tá? Eles são algoritmos bastante utilizados porque eles são simples, não são tão custosos, embora tendem a ficar presos em ótimos locais, né? Eles são muitas vezes explorados e permitem que a gente resolva a tarefa, embora não podemos dizer que seja a solução ótima. Mas são algoritmos bastante simples que nos permitem ter uma ideia do racional por trás dessa abordagem baseada em wrapper. Então, a primeira abordagem que nós vamos falar de algoritmos sequenciais para seleção de atributos baseada em wrappers é o Recursive Feature Elimination, ou RFE. A ideia desse RFE é partir de um subconjunto vazio de atributos. Então, dada uma sequência S de atributos ordenados, o que ele faz é selecionar os top K atributos para treinar o modelo. Então, inicialmente K é igual a 1. Na segunda iteração, K vai ser igual a 2. Na terceira, K é igual a 3 e assim por diante. Então, eu vou aumentando o tamanho desse conjunto e, para cada tamanho de conjunto, o que eu faço é ir aqui avaliando como é que fica o meu desempenho. Então, aqui a gente está avaliando a acurácia, sensibilidade e especificidade. Para cada uma delas, eu vou vendo como é que fica o meu desempenho. Nesse caso aqui, 12 atributos foi o que forneceu o melhor equilíbrio entre a taxa de acerto, a sensibilidade e a especificidade. Então, normalmente é isso que a gente faz. Esses atributos vão sendo adicionados numa ordem determinada por aquele ranking baseado no score. Existe uma variante que é basicamente eu começar de todos os atributos e remover os atributos não relevantes e ir diminuindo, né, o número de atributos porque eu vou removendo do final. Então, é só uma variação, ao invés de partir de um subconjunto vazio, eu também posso partir, né, desculpem, de um conjunto com todos os atributos e removendo. Mas, usualmente, essa abordagem em que para cada tamanho de subconjunto S1 até S, né, que é o tamanho total de atributos, eu mantenho somente S1 os mais importantes. Então, inicialmente, o SI é 1, depois é 2, depois é 3, assim por diante. E aí eu treino um modelo com base nesse subconjunto, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, essa é a abordagem talvez mais comum para a seleção baseada em wrapper. Uma limitação dessa abordagem que a gente tem que perceber é que para um determinado tamanho de subconjunto, por exemplo, 5, ele não avalia diferentes configurações de subconjunto do mesmo tamanho. Porque esse subconjunto, ele se forma dos top K, top 5 atributos de acordo com a minha avaliação. Então, eu avalio aqueles top 5. Eu não faço alterações nesses top 5 para ver se poderia melhorar o desempenho removendo um dos atributos que está ali e colocando algum outro que, embora por si só não seja tão relevante, quando utilizado em conjunto com outros atributos, agregaria mais informação ao modelo. Então, essa é a principal limitação dessa abordagem recursive. Existem outras abordagens, né, que visam alterar, ou pelo menos avaliar diferentes subconjuntos de um mesmo tamanho, e uma delas é Sequential Forward Selection, ou SFS. A ideia é que ela parte de um subconjunto vazio e iterativamente adiciona um atributo que vai maximizar a qualidade do subconjunto. Por exemplo, eu tenho aqui 4 atributos e, de acordo com uma medida de qualidade, né, do modelo para um determinado atributo ou conjunto de atributos, eu tenho esses valores. O retorno dessa função, né, o modelo treinado com x1 é 3, com o modelo treinado com x2 é 5,
com x3 é 7, com x4 é 4. Então, aqui eu tenho que o meu melhor modelo para um atributo é este que foi treinado com x3. Então, eu não faço mais nenhum teste partindo, né, do meu conjunto de atributos com esses conjuntos unitários. Eu parto desse aqui com x3. E aí, o que eu faço? Eu tento adicionar uma das outras quatro variáveis ou atributos para formar um subconjunto de dois atributos. Então, x3 eu verifico qual é a qualidade do meu modelo se eu usar x3 com x1, x3 com x2 e x3 com x4. Então, aqui eu tenho que essa combinação x3 e x2 me retornou o melhor resultado. Então, eu não vou mais avaliar, né, por exemplo, somente x3 e x1. Não, todo o subconjunto que eu vou usar, ele vai envolver x3 e x2. Agora, o que eu vou fazer é tentar agregar aqui uma das outras variáveis de cada vez. Então, eu testo com essas duas variáveis ou atributos agregando x1 e aqui agregando x4. E eu percebo que x4 aumenta, né, esse desempenho, torna o meu modelo melhor. Por fim, o que falta aqui é eu verificar se agregar x1 a esse conjunto de atributos me dá uma utilidade maior ainda. E a gente consegue ver que não ocorre. No momento que eu adiciono x1, essa avaliação cai para 13. Então, aqui, a minha conclusão é que esse conjunto aqui, x3, x2, x4, me deu o melhor desempenho. Então, vai ser esse o conjunto utilizado. Existe uma variação desse algoritmo, que é a Sequential Backward Selection, que basicamente tem a mesma ideia, só que ele parte de um conjunto formado por todos os atributos e iterativamente remove um atributo que maximiza a qualidade do subconjunto resultante. Então, aqui eu vou adicionando um por vez. Então, embora essa abordagem nos permita testar, avaliar diferentes subconjuntos, formações para um mesmo tamanho, uma das limitações que ela tem é que ela aplica uma estratégia gulosa. A cada ponto, ela escolhe qual é o atributo que maximiza aquela análise que a gente está fazendo, o desempenho do modelo, e ela nunca remove atributos que se tornam obsoletos ou que passem a ser desvantajosos após a adição de novos atributos, né? Ou seja, eventualmente, eu aqui tenho x3, x2, x4, eventualmente removendo x3 e deixando só x2 e x4, eu poderia ter um desempenho melhor do que eu tenho aqui, ainda que x2 separadamente ou x4 separadamente não me deem um resultado tão bom quanto o x3 usado individualmente. Então, ele não revisa essas escolhas. Então, para permitir que a gente possa revisar algumas decisões já feitas nesse conjunto de atributos que foi selecionado, existem variações daqueles algoritmos que eu comentei antes, que é, por exemplo, Sequential Floating Forward Selection, ou também tem o equivalente para Backward Selection, que a ideia é ter uma etapa adicional de exclusão ou inclusão de atributos, né, dependendo de qual deles a gente está seguindo, uma vez que forem incluídos ou excluídos novos atributos, de modo que eu tenha uma avaliação de um maior número de combinações de subconjuntos de atributos. Então, embora eu vá sempre iterativamente adicionando atributos, no caso do Sequential Floating Forward Selection, eu eventualmente, né, o algoritmo para e analisa se remover algum atributo pode ser benéfico para a avaliação do meu modelo treinado. Então, esse SFFS, depois de cada passo forward, ele realiza passos backward, enquanto essa função de objetivo for aumentando o seu valor. Tá? Então, essa é a oportunidade que o algoritmo está de verificar. Bom, adicionei novas informações. Será que aquelas que estão no meu conjunto de dados continuam sendo relevantes? Ou será que existe uma outra composição de menor número de atributos que funcionaria melhor junto com esse atributo que eu acabei de adicionar? Então, claro que uma limitação desse tipo de algoritmo, certo, é que o espaço de busca cresce exponencialmente, né, de acordo com esse número de atributos. Tá? Agora, a vantagem é que considera interações entre os atributos, algo que os outros não faziam porque avaliam separadamente. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, se a interação entre o atributo 2 e 3 é melhor que entre o atributo 2 e 4.
Então, se for melhor, eu vou querer manter o atributo 2 e 4. Agora, se eventualmente eu perceber que adicionando novos atributos, eu não mais preciso do atributo 2 nesse subconjunto, ele me dá a oportunidade de tirar esse atributo. Tá? Então, claro que ele é mais custoso, mas ele permite explorar bem mais esse espaço de busca e variações na composição. Então, aqui só enfatizando, né, que embora a gente consiga explorar interações entre atributos e fazer uma exploração também de um número maior de subconjuntos de atributos, é importante a gente perceber que essas técnicas baseadas em wrapper, com algoritmos sequenciais em especial, são técnicas computacionalmente custosas. Então, todas elas são, algumas um pouco mais que as outras, mas elas são mais custosas. Para concluir o nosso assunto, nós vamos discutir de algoritmos de seleção de atributos que são embutidos no processo de aprendizado. Então, a gente diz que a seleção de atributos ela é embutida ou integrada no próprio algoritmo de aprendizado quando ela é uma operação naturalmente realizada pelo algoritmo e quando eu não posso desassociar atributos e aprendizado, ou seja, o próprio processo de aprendizado me retorna aquela seleção de atributos e eu não consigo fazer somente seleção de atributos ou somente aprendizado. Então, o que acontece é que durante o treinamento dos modelos, né, esse modelo é desenvolvido com base em um subconjunto de atributos relevantes que são selecionados durante a própria execução do algoritmo. Então, a saída desses algoritmos com seleção de atributos embutida é que a gente tem não só um modelo, mas também um conjunto de atributos que foram utilizados ou selecionados para aquela tarefa que a gente está tentando resolver. E é interessante que esse método captura a interação entre atributos e algoritmos. A gente sabe que a tarefa de aprendizado depende muito do algoritmo usado. Então, esses métodos que não capturam essa interação, eles podem me dar um resultado que eventualmente não vai ser o melhor resultado, me retornar o melhor desempenho para todos os algoritmos de aprendizado. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A árvore de decisão, a gente pode ver, lembrem que todo atributo, quanto mais alto na árvore, mais próximo da raiz, eles eram mais importantes, né? E claro que o próprio processo de geração da árvore não vai usar todos os atributos necessariamente, em alguns casos. Tem florestas aleatórias, que é um ensemble de árvores, e tem também regressão L1, né, de laço, em que os coeficientes dos atributos que não são relevantes, eles tendem a ser mínimos. Então, a ideia da seleção de atributos embutida, percebam que eu tenho meu conjunto total de atributos e eu entro aqui em um loop. Esse loop aqui é o próprio processo de aprendizado com a geração de um subset de melhores atributos para utilizar. Então, aqui eu lembro, no caso de árvore de decisão. A árvore de decisão, o algoritmo vai selecionando aqueles atributos, né, cujo particionamento no espaço permitem que eu esteja mais próxima de regiões puras, com dados de somente uma classe, ou pelo menos com uma alta predominância de uma classe, para facilitar a classificação. E além disso, lembrem que a gente tem essa questão da hierarquia, que os atributos que estão mais no topo da árvore, né, aqui no caso o atributo raiz, são aqueles mais importantes que me fornecem a melhor separabilidade entre os dados. Então, por exemplo, o próprio Sklearn, né, onde vocês têm várias implementações de algoritmos de aprendizado, incluindo árvores de decisão, existe a possibilidade de, na própria execução do método, justamente essa importância analisada para cada um dos atributos. E essa importância é calculada normalmente como a redução total normalizada do critério, por exemplo, o índice Gini. Então, aqui é interessante ver que, enquanto eu estou treinando uma árvore de decisão, o retorno dessa função me retorna não só a árvore, o modelo, como também essa análise de importância por atributo. Um outro algoritmo bastante conhecido que realiza essa seleção de atributos embutida é o algoritmo de florestas aleatórias. Então, se vocês lembrarem, esse algoritmo ele trabalhava com a ideia de bootstrap. Isso quer dizer que eu reamostro dados, né, dos meus dados originais com reposição. Esse número de amostras vai depender do número de dados, então se eu tenho N instâncias, eu vou amostrar N vezes. Cada vez que eu fizer esse bootstrap, eu vou gerar um conjunto de dados aleatório
a partir desse conjunto de dados original e normalmente contemplando em torno de 2/3 das instâncias originais, porque lembrem que como é por reposição, algumas vão se repetir. Então, todas as instâncias não inclusas nesse bootstrap que vai ser usado para o treinamento da árvore podem ser usadas para avaliar o desempenho. Então, aqui nesse exemplo, né, eu tenho que supondo que cada gene aqui é um atributo, certo? Então, eu tenho todos os genes, e aí eu faço aqui seleções, né, de subconjuntos aleatórios de genes, e o melhor divisor, né, eu insiro como um nó da minha árvore. Então, aqui eu tenho os dados dos pacientes, tá? Então, aqui são divididos em duas classes, azul e vermelha. Eu faço aqui um bootstrap, então aqui eu tenho uma amostra aleatória que é aproximadamente 2/3 do conjunto original, treino uma árvore, aqui tem uma estrutura, e aqui eu tenho as instâncias que não estavam presentes aqui nesse bootstrap, são chamadas out of bag. Essas out of bag eu posso utilizar para validar internamente essa árvore. Então, os algoritmos de florestas aleatórias fazem isso, é um conjunto independente para validar uma árvore. O ensemble como todo tem que ser um conjunto independente desses aqui. E por que é interessante a gente fazer isso, a gente fazer essa análise com esses dados independentes aqui? Porque o impacto da perturbação de um atributo no desempenho do modelo pode ser uma estimativa de relevância do atributo. E é essa premissa, essa análise, impacto da perturbação no desempenho, que o algoritmo de florestas aleatórias usa para definir um ranking e indicar quais são os atributos mais relevantes. Então, uma das formas de fazer isso é calculando essa chamada Mean Decreasing Accuracy, ou seja, o quanto que diminui a minha acurácia quando eu faço uma perturbação nos meus dados. Né? E nos meus dados aqui eu digo em um atributo, porque essa avaliação vai ser por atributo. Então, vamos supor que eu tenho meus dados originais, com 4 atributos, e eu tenho aqui um conjunto de atributos que foi originado do conjunto inicial, mas que eu fiz perturbações. Aqui as perturbações é como se fosse embaralhar os dados por atributos, né? Então aqui eu tenho S1, o S1 deriva de F1, né, embaralhando essas posições. No F1 eu tenho 1, 3, 2, e quando eu mudei essa ordem de forma aleatória, eu tenho que 3, 1, 2. Então percebam que eu estou mudando o valor de um determinado atributo para cada instância. Então vamos supor que eu faço isso e eu treino, né, no meu modelo de florestas aleatórias com F1, F2, F3, F4, e depois eu treino fazendo essa perturbação uma feature por cada vez, certo? Então perturbo S1, depois S2, S3, S4 e vou comparando o resultado do modelo treinado com perturbação de uma feature em relação ao modelo treinado com os dados completos, né? Então, originais e corretos. E aí a gente começa a perceber o quanto que a perturbação de um atributo influencia no treinamento ou no desempenho desse modelo. Então eu posso fazer uma diferença dessa análise de desempenho, né, entre os atributos originais e os atributos após a perturbação, e quanto maior essa diferença, né, no caso aqui esse quadro foi que deu maior diferença, melhor é esse atributo ou mais importante para a minha tarefa de classificação, de regressão, ou um modelo preditivo. Então, nesse caso, o atributo S4, né, comparado com o valor original, foi o que me deu a maior variação de desempenho. Então, eu posso assumir que esse atributo é relevante para a minha tarefa. Existe um segundo critério adotado por árvores, florestas aleatórias, desculpem, que é Mean Decreasing Impurity. Então, lembrem que toda a ideia por trás das árvores de decisão é diminuir a impureza nas partições. Então, nesse caso, a importância de cada atributo é estimada como a soma do número de divisões em todas as árvores que incluem aquele atributo, proporcionalmente ao número de amostras que ele divide. Por quê? Porque se ele é um atributo que aparece muito nas árvores, fazendo uma divisão de nós, é porque ele é um atributo relevante. E claro que quanto mais instâncias ele dividir, quer dizer que mais no topo da árvore, né, mais perto da raiz ele está, e por isso mais importante ele é. Então esse seria o racional para quantificar essa importância, certo? Então aqui a gente vai ter, eu tenho diversas árvores aqui nessa floresta, né, e eu vou verificando para cada um dos genes, que nesse caso é um exemplo, né, os atributos são genes,
né, os seres humanos, e aqui quanto mais divisões de nós ele fizer, e quanto mais perto da raiz, ou seja, mais exemplos eu tenho sendo divididos aqui, mais importante é esse atributo para uma determinada tarefa de classificação, de regressão. Tá? Então, aqui seria o segundo racional, utilizando algoritmos de florestas aleatórias que, dentro do seu funcionamento, já retornam essa análise de relevância de atributos. Então, aqui eu deixo um resumo das 3 abordagens que nós discutimos. Né? Claro que existe toda uma literatura por trás dessas abordagens. O objetivo da aula é introduzir as principais ideias, para vocês também saberem diferenciar, né, essas estratégias diferentes de seleção de atributos. Então, nós vimos baseada em filtro, né, onde nós tínhamos uma avaliação de todos os atributos, uma seleção de um subconjunto, né, com base num corte nesse ranking, e eu tinha aqui um algoritmo de aprendizado independente dessa seleção. Eu tinha aqui baseado em wrapper, onde eu vou gerando subconjuntos de atributos de acordo com algum critério e uma métrica, e aí eu vou avaliando o algoritmo, né, de aprendizado para selecionar o melhor subconjunto, aquele que maximiza esse desempenho. E eu tenho a abordagem embutida, que é aquela que o próprio algoritmo, no seu funcionamento, ele já faz toda essa iteração, né, de tentar achar os melhores atributos, avaliar a importância deles e usar esses melhores atributos no treinamento do modelo. Então, a saída do modelo aqui vai ser o modelo propriamente dito, né? Então, depois de treinado o algoritmo, eu tenho o modelo, mas eu também tenho uma lista dos atributos mais relevantes. E para quem se interessar um pouco mais sobre o assunto, eu deixo aqui uma referência de um artigo, né, bem interessante, que é um review sobre métodos de seleção de atributos, nesse caso específico aplicado à bioinformática, tá? Mas é bem interessante porque ele explica não só cada uma das abordagens, mas discute vantagens e desvantagens. Então, com isso, a gente conclui a nossa discussão sobre pré-processamento de dados, né? Lembrando que é uma etapa extremamente importante na metodologia de aprendizado de máquina, e a gente não deve nunca subestimar a sua importância.